Capítulo 69. O primeiro andar, tinha um conjunto de armadura de couro dobradas com uma máscara preta de aparência estranha em cima dele dentro da caixa de ferro. Yonvou examinou a caixa para ver se continha outros artefatos, mas não tinha mais nada dentro. Acho que você pegou a caixa errada. Não tô vendo os olhos de Giges dentro, Yonvou falou enquanto se virava para Inova. Pelo que sabia, os olhos de Giges eram um amuleto que geralmente era usado como pulseira ou pingente. São seus itens, Inova respondeu com confiança com um sorrisinho no rosto. Mas não é um amuleto. Só deu uma olhada primeiro. Quando perceber, vai me respeitar tanto que não vai encher meu saco nunca mais. Yonvou executou olhos dracônicos com ceticismo e examinou a armadura de couro. Armadura mágica de Giges. Classificação: protetor de peito, amuleto rank A. Descrição: um amuleto com o nome de Giges, um gigante que tem centenas de olhos e milhares de membros. O ferreiro anão, Inova, usou as penas da cauda de uma gralha, um pássaro conhecido por habitar em bustos laminados, e as combinou com o amuleto, criando na forma de uma armadura de peito. É muito leve e tem uma resiliência excelente e durabilidade excepcional que podem facilmente repelir qualquer espada comum. Revela olhos e braços escondidos quando infundido com mana. Os olhos podem ver através de ataques e maldições, e seus braços invisíveis podem bloquear aqueles que podem causar danos. Centenas de olhos percebem qualquer mudança externa, tornando os sentidos do usuário mais aguçados. Em tempos de crise, aumenta a velocidade de reação em até 20%. Milhares de armas. Reduz o dano recebido de 5 tipos: físico, fogo, gelo, elétrico e sagrado. Também aumenta a resistência contra 3 tipos de condições físicas: maldição, veneno, arcano, e tem 15% de chance de cancelar ou defletir os efeitos. Antecipando gigantomáquia. Converte uma parte do dano recebido em vida. Se a vida do usuário cair abaixo de 15%, pode restaurar sua vida em até 50%. Uso limitado a uma vez por dia. Yonvou ficou com os olhos arregalados de surpresa após ler a descrição da armadura mágica. Os olhos de Giges eram um dos artefatos mais desejados de muitos rankers por causa das várias habilidades defensivas, incluindo proteção contra ameaças invisíveis e uma redução nos danos físicos e elementares. Ele pôde até cancelar ou defletir os danos de volta para o oponente. Mas a melhor opção era, antecipando gigantomáquia. Um item que poderia restaurar sua vida era como uma vida extra que poderia ser usada como uma carta na manga. Apesar dessas opções extraordinárias, poucos jogadores possuíam os olhos de Giges. Uma razão era a dificuldade em reunir todos os materiais necessários para sua produção, e a outra era a raridade de ferreiros qualificados o suficiente para criar o artefato. No entanto, Inova não apenas fez o artefato, mas também deu um passo adiante e aprimorou sua função defensiva, transformando-o em uma armadura de peito. Era tão resistente e resiliente que a maioria dos impactos físicos nem sequer deixariam um arranhão, e o melhor de tudo, era tão leve que Yonvou sentiu que não estava levantando nada quando pegou a armadura, porque ela foi perfeitamente projetada para se adequar a alguém como Yonvou, que valorizava a mobilidade em combate. Não fique só olhando. Vista logo. Inova apontou para a armadura com o queixo e com um cachimbo na boca. Yonvou colocou a armadura mágica. Como esperado, a armadura era muito leve e tão confortável que parecia uma segunda pele. Depois de se alongar algumas vezes, lentamente usou a mana do circuito mágico. Olhos de Giges têm outra função não indicada na janela de descrição. Foi esse um motivo pelo qual Yonvou precisava dos olhos de Giges ao ponto de até desperdiçar o mês inteiro coletando materiais para sua produção. Vomp. No momento em que infundiu mana na armadura, linhas na superfície dela de repente se abriram para revelar pupilas de cores diferentes dentro das costuras. As pupilas se mexeram como se estivessem vivas, algumas girando de um lado para o outro como se estivessem procurando por algo, outras piscaram dentro da armadura. Sempre sinto nojo disso, não importa quantas vezes eu veja. Inova franziu a testa e estremeceu de desgosto.
De fato, uma armadura cheia de olhos se movendo por conta própria era uma visão horrível, mas os olhos deram para Yonvou um novo reino de sensação que nunca tinha sentido antes. Quando a armadura se conectou ao seu circuito mágico, a visão dos olhos e as informações recebidas começaram a ser transmitidas para o seu cérebro. Seus sentidos agora podem escanear objetos como uma área 150% maior e analisar em detalhes. Os olhos de Giges começaram a se assimilar com seus sentidos. Agora serão considerados parte do seu corpo. Sinestesia foi desbloqueada. A proficiência da habilidade Fortalecimento dos Sentidos aumentou. 37,2%. Os olhos de Giges forneciam ao usuário todos os detalhes do entorno, percebendo qualquer coisa que não pudesse ser vista, transmitindo os detalhes não apenas visualmente, mas também por meio do cheiro e, às vezes, do som. Isso foi chamado de sinestesia, a característica oculta dos olhos de Giges. A melhora corporal foi confirmada. O processo de sucessão interrompido será retomado. 98%, 99%. Progresso atual. 99,1%. Até mesmo o processo de sucessão. Yonvou olhou estupefato para a mensagem por um tempo, mas logo voltou aos seus sentidos quando percebeu a razão por trás disso. Deve ter alguma coisa a mais nesta armadura. Os olhos dos Giges dentro desta armadura são melhores do que o original em todos os sentidos. Talvez tivesse um efeito oculto que acelerava a circulação de mana. O que quer que fosse, Yonvou podia dizer que Enova tinha trabalhado muito para criar o artefato. Enova soprou muita fumaça com uma expressão satisfeita após ver a reação do Yonvou. Tô bem melhor agora que vi a sua expressão. Não sei se notou, mas essa armadura também facilita o fluxo de mana e aumenta a recuperação de mana em 10%. A base de todas as opções vem da mana. Eu sabia, Yonvou acertou só metade. Não só acelerava a circulação de mana, mas também ajudava no reabastecimento dela. O artefato já tinha transcendido os olhos de Giges que conhecia e era algo ainda mais incrível. Além disso, os presentes do Enova não terminaram por aí. Tem mais uma coisa. Verifique a máscara. Yonvou pegou a máscara preta, que brilhava como obsidiana. Havia 3 marcas vermelhas pintadas ao lado dos buracos dos olhos, o que o lembrou de uma máscara do demônio da mitologia antiga. Máscara mágica do Enova. Classificação: capacete rank A. Descrição: uma máscara que Enova, um ferreiro anão, esforçou-se ao máximo na produção. Ela foi feita com uma mistura de ferro Gonwu e ferro An, que são encontrados apenas em ambientes especiais, produzida com base no elmo de Juba Leonina do Lorde das Bestas. Interferência de reconhecimento: o círculo mágico gravado na máscara interfere na capacidade cognitiva do oponente. Também ajuda a máscara a grudar no rosto, de modo que nunca sairá sem a permissão do usuário. Pode se restaurar quando danificada. Melhoria de ataque: aumenta o poder de ataque em até 30% na proporção do número de monstros mortos nos últimos 30 segundos, com cada morte aumentando o poder de ataque em 1%. Também reduz a duração das habilidades de controle de multidão no usuário em 10%. Território do Terror: pega emprestado o poder do Lorde das Bestas, infligindo aos inimigos ao redor a condição de medo por 15-20 segundos. Também enfraquece a defesa dos inimigos em 20%. Este é um artefato de crescimento, então pode evoluir junto com o usuário, e sua velocidade de crescimento depende da familiaridade e proficiência do usuário com esse artefato. Este é um artefato exclusivo, logo, nenhum outro artefato como este existe na torre, e estará vinculado ao usuário. Não pode ser transferido ou negociado entre jogadores. Este é um item de conjunto com a baioneta mágica do Enova. Quando usados juntos, eles fornecem ao usuário efeitos extras. Efeito extra atual: 2 peças. Velocidade de ataque mais 8%. Enova mais uma vez soprou uma nuvem de fumaça branca. A que você está usando me pareceu desconfortável e sufocante, então fiz uma nova no meu tempo livre. Você não vai soar nessa máscara, e aposto que vai te servir bem. Falou como se não fosse grande coisa, mas Yonvou sabia que não era tão simples assim.
O elmo de Jubalionina era um artefato que tinha dado como parte do pagamento pelos olhos de Giges. Só que Enova rasgou e transformou em algo completamente diferente e devolveu para ele. Yonvou perguntou enquanto metia na máscara mágica. Isso é demais. Meu pagamento está longe de ser suficiente. Enova bufou como se tivesse dito algo absurdo. Você pensou mesmo que poderia colocar as mãos nas obras do grande Enova com o pagamento insignificante que deu? Só aceita logo. Estou vendendo fiado para você, então me pague depois. Yonvou olhou para Enova, que estava de pé com as mãos nos quadris e com a barriga se destacando. As pontas das orelhas dele ficaram um pouco vermelhas, então começou a rir. Enova falou como se não fosse grande coisa, mas Yonvou não sentiu falta do afeto ainda persistente dentro da forja. Por meio dos olhos dracônicos, viu a imagem do anão trabalhando a noite toda em frente à fornalha escaldante para produzir o melhor artefato que poderia fazer. Ele sabia que o outro estava escondendo algo, mas nunca pensou que fosse para dar um presente como este. Yonvou caiu em profunda reflexão. Ou talvez foi por causa de Baal. Parecia que a visita do Baal fez Enova martelar a noite toda para esquecê-lo. Só que, mesmo assim, itens como esses não poderiam ter sido feitos em um dia. Mesmo que trabalhar a noite toda pudesse acelerar um pouco o processo, ele claramente estava trabalhando no artefato há muito tempo. Tudo para Yonvou. Por causa disso, sentiu um nó na garganta. Acho que ele sente falta de pessoas por perto. Enova era um velho com um coração amoroso que não tinha a quem dar o seu amor, mas foi então que Yonvou apareceu. Ele nunca mudou isso, ele tinha certeza. O que você está fazendo aí calado? Qual é o problema? Ficou tão comovido pela minha graça que nem consegue falar mais. Enova deu uma risadinha. Isso só fez o coração do Yonvou doer ainda mais, de modo que ficou grato pela máscara estar cobrindo seu rosto. Vou fazer um bom uso dela. Yonvou se curvou em gratidão, mas, assim que se virou, Enova o parou e pigarreou. Ah, por falar nisso, seu nariz ficou um pouco vermelho, como se tivesse com vergonha de algo. Acho que nunca perguntei o seu nome. Então, qual é? Os olhos do Yonvou se arregalaram brevemente. Por um instante, não conseguiu responder. Vamos lá, qual é o seu nome? Fala logo. Abaixo da máscara, Yonvou disse algo em silêncio e repetidamente. Então, após um longo silêncio, falou. Caim é Caim. Capítulo 70. O primeiro andar, 2. Quando Baal saiu da lanchonete, o grupo de jogadores bloqueando as ruas se reuniu ao seu redor. Eles eram a Fera Flamejante, a unidade de combate do Dragão Vermelho, que também atuava como unidade de escolta dele. Baal olhou para as ruas desertas com as sobrancelhas franzidas. Vocês bloquearam as ruas de novo? Avisei para não fazerem nada idiota. Como sabe, tem muitos jogadores atrás do Senhor da Torre. Se precaver disso não seria o fim do mundo. Baal balançou a cabeça com as palavras do líder. Até podiam ser considerados sua unidade de escolta, mas eram, a princípio, uma das forças-tarefa especiais criadas pelo chefe do Dragão Vermelho. Os membros da Fera Flamejante não seguiam Baal por lealdade, mas por causa das ordens. Eles o seguiam, mas muitas vezes desconsideravam os detalhes das instruções, especialmente com a atmosfera perturbadora que tomava conta da torre. O poder de um clã era medido pelos rankers, então não podiam se dar ao luxo de perder um jogador como ele. Baal tentou explicar que não tinha perigo em um lugar como o distrito externo, mas eles não o ouviram. Claro, também não levou a desobediência deles a sério, porque poderia se mover mais livremente sem ter que se preocupar em ser emboscado com eles por perto. Mas por que o acumulador não veio com o senhor? Bem, ele disse que vai considerar nossa oferta. O líder franziu a testa como se estivesse chateado. Ele é muito ousado para um novato. A decisão do Yonvou irritou uma pessoa profundamente leal como ele, mas Baal riu e acenou com a mão. Não leve a sério. Ele é só um novato cheio de orgulho, sabe? Você e eu, todos passamos por isso depois de passar no tutorial. Mas, ainda assim, foi rude da parte dele. Relaxa.
De qualquer jeito, ele vai se arrepender de recusar nossa oferta conforme sobe a torre. O líder assentiu e não falou mais, concordando que a torre não era um lugar que podia ser entendido apenas pela experiência do tutorial. E sem falar que nosso objetivo era impedir que outros clãs se aproximassem dele em primeiro lugar. Tipo, eu já vim pessoalmente, então quem é o tolo que vai se aproximar dele? Agora só tem nosso clã para confiar. Aliás, Baal gentilmente acenou com a mão enquanto mudava de assunto. Uma expressão séria apareceu no seu rosto gentil. Como foi a investigação? Encontrou algo? O líder respondeu com um aceno de cabeça. Foi exatamente como o senhor esperava. É mesmo? Ah! Leonte não mudou nada. Ele é um amigo muito confiável. A razão pela qual Baal tinha deixado a torre não era simplesmente para recrutar Yonvoo, uma tarefa que poderia ser feita enviando um dos membros da Fera Flamejante. Em vez disso, assumiu a tarefa de esconder seu verdadeiro objetivo de procurar o paradeiro de Leonte. Não muito tempo atrás, a rede de inteligência do Dragão Vermelho encontrou uma estranha informação sobre Leonte, quem eles sabiam que pretendia se tornar o novo deus marcial do Xiongvado, planejando algo em segredo no tutorial. O Dragão Vermelho já sabia que o Xiongvado estava por trás de Aranguidan, mas não tinha tomado nenhuma medida. Esta informação por si só não faria muito mal ao Xiongvado, de modo que precisavam de algo a mais para ter um impacto de verdade. As informações que receberam afirmavam que Aranguidan era na verdade o grupo secreto de Leonte. E não só isso, também estava sequestrando jogadores no tutorial e usando suas vidas como material para criar algo. O Dragão Vermelho concluiu que a questão exigia uma investigação mais aprofundada e delegou total autoridade e responsabilidade ao Baal. Ele já foi companheiro de equipe do Leonte em Arthia, então o conhecia melhor do que qualquer outra pessoa no clã. Com sua equipe, Fera Flamejante, Baal começou a rastrear a trilha de Aranguidan e Leonte, financiamento, implantação de recursos e as informações pessoais dos jogadores enviados para o tutorial. Logo, foram capazes de chegar a uma conclusão. Eles estão tentando fazer um órgão de poder mágico feito com centenas, talvez milhares, de jogadores. Pensei que essas coisas só existiam nas mitologias e coisas do tipo. Nunca imaginei que alguém cometeria mesmo uma atrocidade dessas. Baal ainda não tinha descoberto exatamente o que Leonte estava fazendo, mas podia inferir sua função. Tinha que ser algo como um órgão de mana ou motor de mana. Todos os jogadores do mundo e da torre tinham mana dentro dos corpos, e o recipiente contendo mana era chamado de órgão de mana. No entanto, como o órgão de mana fazia parte do corpo, tinha um limite de quanto poderia conter. Dizia-se que o recipiente de um jogador cresceria assim que atingisse um nível sobre-humano, como Ranger ou Lord, mas apenas uma minoria minúscula já conseguiu isso. E, até mesmo para esses seres, a falta de mana ainda era um problema. Muitos jogadores buscaram maneiras de se abastecer com mana de fontes externas, e os primeiros produtos que apareceram foram itens conhecidos como poções. Mas, assim que isso se provou ser possível, mais itens se espalharam pela torre, como ferramentas mágicas, que eram itens embutidos com várias opções, e fontes de mana, que era um armazenamento para mana excedente. Os jogadores até criaram habilidades conhecidas como drenagem de energia para roubar mana de outros jogadores. Mas, como diziam, não existe limite para a ganância. Os jogadores ansiavam por maneiras de obter ainda mais mana e até tentavam criar coisas que dessem um suprimento infinito dela. Baal teve certeza de que era isso que Leonte tinha em mente. Quanto mais pura a mana, melhor era em produzir energia, e a fonte mais pura conhecida em toda a história da torre era a alma humana. A maneira mais fácil de extração era simplesmente extraindo do corpo. No passado, houve várias tentativas de fazer uso da mana extraída com esse método cruel, mas cada uma acabou em fracasso porque a mana extraída das almas humanas era facilmente corrompida pelos espíritos amaldiçoados dos mortos.
E, no entanto, apesar desses riscos, Leonte ainda estava tentando extrair mana das almas dos jogadores vivos, o que significava que havia encontrado uma maneira de fazer uso, processar e impedir essa mana de ser corrompida. Não me diga que estava fazendo a pedra. Existia uma lenda dos tempos antigos entre os alquimistas sobre uma substância que poderia conter tanta mana quanto o órgão de mana dos mestres da mana, a raça dos dragões. Eles chamavam de pedra ou de coração. É impossível, e, mesmo que não fosse, não seria revelado ao mundo. Baal sabia que tal item não poderia existir, mas ainda queria obter o procedimento e o produto. Será de grande ajuda para o dragão vermelho e para mim. Ele lambeu os lábios em antecipação. Então, você descobriu o paradeiro de Leonte? Nós o encontramos no tutorial, e ele está se movendo nesta direção. Tudo bem. Vamos atrás deles. Como eu disse, nosso objetivo é garantir tanto o item quanto o Leonte. Só que se acha que não pode proteger os dois, pode matar Leonte, mas deve levar o item por qualquer meio necessário. Entendido. Bem, vamos dar uma recepção daquelas. Baal e a fera flamejante entraram em ação para caçar Leonte, mal sabiam que o item que queriam não estava mais nas mãos dele. Enova. O que foi, garoto? Enova ainda era o mesmo de sempre. Mesmo que agora soubesse o nome do Yonvou, ainda que fosse falso, continuou chamando de garoto. A diferença era que agora estava olhando para ele com uma expressão satisfeita. Ficou claramente feliz em ver um jogador armado com armas e armaduras que tinha criado. Provavelmente foi a primeira vez em muito tempo. Yonvou sorriu por um segundo e continuou com uma voz calma. Acho que vou demorar muito tempo para voltar. Yonvou notou Enova se encolher por uma fração de segundo, mas ele estufou o estômago como se nada tivesse acontecido. Claro. Afinal, você é um jogador tentando subir a torre. Por que se preocupou em me dizer isso? Yonvou ia falar algo, mas desistiu e balançou a cabeça. Nada, só queria que soubesse. Será que Enova suspeitou que estava se despedindo pela última vez? É melhor eu não me aproximar dele, porque não vai trazer nenhum bem. Não posso permitir que se envolva na minha vingança. Ele já entendia por que seu irmão gostava tanto do Enova e tinha que acabar com isso agora. O caminho a percorrer era áspero e perigoso. Qualquer um ao lado dele também estaria destinado a andar em um caminho espinhoso. Yonvou não podia deixar isso acontecer com Enova. Assim como falou para Galliard, era sua guerra pessoal e não podia deixar nas mãos dos outros. Obrigado por tudo que fez por mim. Enova levou o cachimbo à boca enquanto acenava com as mãos sem olhar para ele, mas Yonvou agora sabia que essa era sua maneira de dizer se cuide. Depois de se curvar mais uma vez, foi em direção à torre. Yonvou ficou em frente ao enorme portão de ferro. A torre era um lugar misterioso onde qualquer um que subisse ao último andar se tornaria um deus. Ele já tinha pensado nisso muitas vezes antes, mas teve a sensação mais uma vez de que a torre era muito alta. Parecia quase um pilar apoiando o céu. Assim que estava prestes a abrir o portão, ouviu alguém correndo e se aproximando atrás dele. Espera! Uma mão gigante veio de trás e agarrou a sua mão. Uf, uf! O dono da mão gigante ofegou pesadamente enquanto pairava sobre Yonvou, mais alto do que ele por uma cabeça. Era Punch. Seu rosto ficou vermelho como se tivesse corrido um longo caminho. Você nem deu ouvido quando implorei para ir à torre. O que te fez mudar de ideia do nada? E por que não nos contou que ia entrar? Podia ter deixado uma mensagem ou qualquer coisa. Yonvou inclinou a cabeça como se não conseguisse entender. E por que eu faria isso? Ah, que saco! Punch bateu no peito com os punhos como se estivesse frustrado. Yonvou estreitou os olhos. Não sei o que vocês pensam de mim, mas não tenho tempo para brincar com vocês dois. Tenho que resolver meus próprios negócios. Punch ficou com vontade de falar muitas coisas diante da resposta fria do Yonvou, mas não conseguiu abrir a boca, quando olhou para os dois olhos brilhantes atrás da máscara preta.
Essa intensa aura o lembrava dos olhos ferozes que Yonvou tinha mostrado no tutorial, os olhos de um homem forte e justo, que também lembrava os dos olhos do seu pai, o rei marcial, antes de ir para a guerra. Que raios você vai fazer? Enquanto Punch estava sem palavras, Edora chegou, sorrindo enquanto limpava o excesso de suor. Você pode ir primeiro, Orabone. Surpreso, Punch olhou para Edora, enquanto Yonvou franziu a testa porque não conseguia dizer o que ela estava pensando. Seu sorriso ficou mais brilhante quando continuou. Mas vamos te seguir. A decisão é nossa e só nossa. Você não pode nos impedir de seguir, não é, Orabone? Punch começou a rir, achando que era uma ótima ideia. Yonvou olhou para os irmãos por alguns segundos, mas logo balançou a cabeça. Façam o que quiser. Mas não vou ajudar se ficarem para trás. Ah! Não se preocupe. Sou eu que vou estar na frente, destruindo tudo no caminho. Já estive no primeiro andar, então se tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Ah, sério? Lembro que alguém nem entendeu as regras e fez uma zona naquele andar. Cale a boca. Vou me sair melhor na segunda vez. Deixando os irmãos brigando para trás, Yonvou empurrou o portão de ferro. CRRRR. A entrada para o primeiro andar da torre se abriu lentamente. Continua no próximo vídeo.